Olá, turma. Vamos ver agora como é que faz a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos, começando com os aromáticos mononucleares, que só tem um anel benzênico. Então, eu tenho aqui o exemplo para vocês. O nosso primeiro exemplo, cadeia com uma ramificação. Eu coloquei o metil, mas poderia ser qualquer ramificação, tá? Então, o metil, como é que faz o nome dessa estrutura? Escreve-se o nome da ramificação e, em seguida, o nome da cadeia principal, que no caso é o anel benzênico. Então, o nome nesse caso aqui dessa estrutura é metilbenzeno. Ele é chamado também de tolueno, ok? Vou falar muito esse nome, tolueno. Quando aparecer no exercício tolueno, é o metilbenzeno, ok? Se houver duas substituições no anel, dois hidrogênios saíram e deram lugar a duas ramificações, nós temos a seguinte situação. Então, a gente tem isso aqui. Novamente, eu usei o metil, porque é uma das ramificações mais simples. O que a gente usar para o metil, a gente pode usar para outra ramificação, tá? Então, aqui eu tenho duas posições, diferenciadas duas posições. Vamos considerar o metil aqui bem em cima como sendo o primeiro. Nesse caso, nós temos substituição, posição 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Isso também pode ser, essa numeração pode ser substituída pelo termo orto ou só o ozinho. Então, aqui seria orto substituído, meta substituído e para substituído. Então, o nome dessas estruturas aqui, a gente pode usar a localização com os números ou usar o termo orto. A IUPAC recomenda que se use os números. Ok, mas a gente vai ver os dois, mas vocês fiquem sabendo que o nome sistemático, de acordo com a IUPAC, é preferível que seja os números, beleza? Então, vamos ver o nome aqui de algumas estruturas dessas aqui. Um detalhe, tá, gente? Essas três substâncias que eu mostrei para vocês, a mistura delas, elas são chamadas de chilenos. Lembrem disso. Então, os chilenos é exatamente a mistura dessas três substâncias com a substituição do metil em duas posições diferenciadas, tá? Então, os chilenos, eles são usados como combustíveis de avião e como solventes para resinas e esmaltes. E tem outras funcionalidades, tá bom? Então, lembre-se, chilenos. Esse aqui é o tolueno, que é o metilbenzeno, e esses aqui são os chilenos. Vamos ver como é que faz o nome dessa estrutura com duas substituições. Então, meu primeiro exemplo aqui é na posição 1, 2. Então, são dois grupos na posição 1, 2. Eu tenho aqui 1, 2 de metilbenzeno. Já fiz o primeiro, vamos fazer usando o termo orto. Orto, vou usar só o ozinho, de metilbenzeno. Também posso usar outra alternativa, orto chileno. Pronto. Orto chileno, que seria a substituição de tudo isso aqui. Aqui fica até mais fácil, né? Orto chileno, acabou. Então, qual dos três a IUPAC determina? Esse de cima, tá? Os outros também são utilizados, mas a determinação da IUPAC é que você usa a numeração e usa o nome da ramificação com a terminação da palavra benzeno. Um detalhe, tá, gente? Os hidrocarbonetos, eles têm uma regra de nomenclatura um pouco diferente, né? Na verdade, a nomenclatura deles não segue as regras que a gente viu até agora, todas elas, porque eles são compostos atípicos. O que eles têm em comum é a terminação no nome, N. Só. Aí vai mudando, vai tendo algumas alterações ao decorrer do que a gente vai ver, tá? Essa segunda estrutura aqui já está na posição 1, 3. Nós vamos ter o nome para essa estrutura. Primeira opção indicada, 1, 3, dimetil, escrever aqui, benzeno. E aí você também pode escrever, nesse caso, meta dimetil benzeno. Não quero escrever o meta, bota só o M. E também pode escrever assim, M chileno. Opa, aqui é um X. Chileno. Pronto. M chileno, meta chileno. E a nossa terceira estrutura, que tem a substituição aí nas posições 1, 4, é o nosso nome aqui, que vai ser dessa estrutura, vai ser 1,4 dimetil benzeno. E se fosse um etil, hein? Se fosse dois grupos etil, como é que seria o nome? Posição para
dimetil benzeno. Ou você pode escrever para xileno. Ah, não quero escrever para? Bota só o P. Para dimetilbenzeno ou para xileno. Então, qual é o nome recomendado pela IUPAC? 1,4-dimetilbenzeno. Sempre usa a posição dos números. Ok?